Oi, então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre reação de combustão completa. Existem dois tipos de reações químicas de combustão, as completas, que sempre vão gerar CO2 como produto, e as reações incompletas, que geram, às vezes, monóxido de carbono, geram carbono fuligem também, mas aqui o foco é bem nas reações completas, tá? Então, no geral, o que sempre vai ter uma reação completa? Vai ter o combustível, o oxigênio gasoso, e como produto dessa reação química, sempre vai ter CO2, dióxido de carbono e água como produto. Então, outra regrinha que a gente vai usar também para poder montar as equações químicas de uma reação de combustão é essa sigla aqui do show. Então, a gente vai seguir essa ordem de carbono, hidrogênio e oxigênio para poder fazer o balanceamento de uma reação química que envolve combustão. Então, como montar uma equação, né, de reação de combustão? No primeiro passo, a gente sempre vai verificar o tipo de combustível e colocar o CO2 e hidrogênio como produtos. Então, eu vou ter algum tipo de combustível aqui, eu tenho que olhar para a fórmula deste combustível. Eu tenho que ver se ele vai ter carbono. Se ele tiver carbono, eu vou ter a molécula de CO2 como meu produto. E se nessa forma deste meu combustível também tiver hidrogênio, então pode ser que eu tenha H2O, água, como meu produto dessa reação química também. Bom, verificado isso, esse meu composto tem sim carbono e hidrogênio na fórmula, então eu já boto de cara como produto CO2 e água. Segundo passo, eu vou acertar os coeficientes estequiométricos, ou seja, eu vou fazer um balanceamento dessa minha reação química. Esse balanceamento é sempre feito na ordem de carbono, hidrogênio e oxigênio para as reações de combustão completa, ou nas incompletas também, tá? Então, eu vou sempre usar esta ordem para poder fazer meu balanceamento. Então, eu vou mostrar agora um exemplo de como é que a gente pode montar isso na prática, a partir de qualquer tipo de combustível que eu tiver, montar a minha equação de combustão completa. Vamos resolver esse exemplo aqui de uma reação de combustão. Então, esse primeiro exemplo, ele é a respeito da combustão completa, né, do metano. Então, como a gente vai montar essa reação completa do metano? Então, vamos começar escrevendo a fórmula do metano, que é CH4. Como é uma reação de combustão, esse aqui é o meu combustível, certo? Então, toda reação de combustão precisa do nosso comburente, que é o gás oxigênio. Então, eu reescrevo gás oxigênio O2 na minha fórmula aqui para montar a minha equação de combustão. Bom, se o meu, como eu falei antes, então, se o meu combustível tem átomos de carbono, eu vou ter CO2 como produto. Então, depois da seta, eu vou ter os meus produtos da reação química. Então, um possível produto dessa reação química vai ser CO2. E, como nessa fórmula do meu combustível também tem o átomo de hidrogênio, o produto da reação também vai ser a molécula de água, H2O. Bom, o meu primeiro passo de montar a equação, identificando o tipo de combustível que eu tenho e vendo os possíveis produtos a partir deste combustível, da fórmula dele, agora eu vou fazer a segunda parte, que é o balanceamento, certo? Então, vamos começar a usar aquela regrinha do show. A gente vai usar átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio para poder fazer o balanceamento. Então, o primeiro átomo que a gente vai começar a fazer o balanceamento vai ser o carbono. Eu tenho um carbono aqui no lado dos reagentes, então eu devo ter apenas um carbono aqui do lado dos produtos. Então, um carbono aqui no lado do metano e um carbono aqui no CO2 nos produtos. Então, 1 para 1. Não mexo nada na relação do carbono. Agora, na relação do hidrogênio, que é o nosso próximo átomo da lista do show, a gente vai ter que analisar um pouquinho aqui. Por quê? O metano, nessa região aqui, ele tem 4 hidrogênios. Então, tem 4 hidrogênios nos meus reagentes na reação, né? E se eu for lá para dos produtos, eu vou ter apenas 2 hidrogênios. Então, a gente tem que balancear aqui. Então, eu tenho que ver um número que vai fechar ali para poder dar 4 carbonos. Então, lembrando que a gente vai fazer só ajuste estequiométrico. A gente vai só colocar esses números grandes aqui, a gente não mexe nos números pequenos
aqui de baixo, certo? Somente o coeficiente estequiométrico. Então, eu colocando este número 2 aqui na frente, significa que eu tenho 2 mols de moléculas de água. Então, se a gente for fazer uma contagem pela equação química de quantos átomos eu tenho na equação, aqui nos reagentes eu tenho 4 hidrogênios e aqui nos produtos eu tenho 2 vezes 2. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio também. E por último, a gente vai resolver o caso do oxigênio. Então, vamos analisar de novo. No lado de cada reação química, eu tenho apenas 2 átomos de oxigênio. E do lado de lá, nos meus produtos, eu tenho 2 oxigênios no CO2 aqui. E tenho 2 oxigênios na água, porque lembra que eu já coloquei o número 2 na frente. Então, isso subentende-se que eu estou multiplicando 2 vezes essa fórmula que está aqui da água. Então, vou ter que multiplicar 2 vezes. Então, do lado de lá, eu tenho 4 átomos de oxigênio. E do lado de cá, eu tenho apenas 2 átomos de oxigênio. Então, o que eu vou ter que fazer para poder balancear essa reação química, né? Então, eu tenho que colocar o número de oxigênios que falta do lado de cá. Então, se eu colocando um 2 aqui, ó, 2 vezes 2, fechou 4. Então, eu repeti 2 vezes essa molécula aqui e fechou 4 do lado de cá e fechou 4 do lado de lá. Bom, eu faço uma conferência, vi que todos os átomos aqui estão balanceados, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, assim eu consegui montar a minha reação de combustão completa, colocando o meu comburente, os meus produtos da reação química e com ela devidamente balanceada. Agora, a gente vai dar um segundo exemplo que fica um pouquinho diferente, porque às vezes esse número aqui que vem na frente do oxigênio nem sempre é um número que fica assim, bonitinho, número 2, redondinho. Às vezes aparece um número com fração. Como é que a gente resolve isso, tá? Então, a gente às vezes olha esse número com fração e fica meio apavorado, desesperado, achando que é um caso muito difícil. Mas não é tão difícil assim. Bom, esse aqui é o segundo exemplo, então, de reação de combustão, que vai dar um númerozinho ali meio quebrado, vai dar um número ímpar, vai dar uma fração no número do oxigênio, tá? Então, essa aqui é uma reação de combustão do gás butano. Bom, como a gente vai fazer? Igual a gente fez ao vídeo anterior, a gente vai pegar a fórmula molecular do gás butano e escrever aqui. Fórmula molecular do gás butano é C4H10. Como uma reação de combustão, esse é o meu combustível, eu preciso do meu comburente, que é o gás oxigênio, O2. E, bom, vamos colocar os nossos produtos agora. O meu combustível tem carbono, então a gente vai ter a formação de CO2 nesta reação química. E no combustível também tem hidrogênio, então a gente vai ter a formação de moléculas de água nessa reação química, certo? Bom, então a gente já fez aqui a parte de escrita da nossa equação química, que representa no quimiquês o que está acontecendo, qual substância está reagindo com qual e quais são nossos produtos, né? Então agora a gente vai para a segunda parte, que é o balanceamento. Lembrando, balanceamento seguindo a regra e a ordem SHO: carbono, hidrogênio e oxigênio. Primeiro cara que a gente vai balancear vai ser o carbono. Aqui no lado dos reagentes eu tenho 4 átomos de carbono. Então, do lado dos meus produtos, eu também tenho que ter 4 átomos de carbono. Então, já vou colocar um 4 aqui na frente da molécula de CO2. Então, ó, 4 vezes 1 vai fechar 4. 4 átomos, fechamos o carbono. Segundo átomo, a gente vai fazer a verificação, vai ser o nosso hidrogênio. Nos reagentes temos 10 átomos de hidrogênio nos reagentes e do lado de lá nos produtos tem apenas 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente quer ter 10 átomos de hidrogênio também, como tem aqui na fórmula do butano. Bom, então, tem que colocar um númerozinho ali que faça esse balanceamento quando eu multiplicar por 2 e feche 10. Então, que número eu tenho que colocar aqui? O número 5. Coloquei 5 na frente da toda a molécula de água e eu tenho 5 vezes o 2 aqui da fórmula da água de hidrogênio. Então, eu tenho 5 vezes 2, tenho 10 átomos de hidrogênio. Então, fechei carbono, fechei hidrogênio, agora eu vou pro oxigênio.
que sempre dá um pouquinho mais de trabalho pra gente. Então, sempre surgir uma dúvida, nunca comece pelo oxigênio. Sempre deixa ele por último, que vai ser bem mais fácil de resolver qualquer tipo de balanceamento. Bom, antes da reação química aqui, né, se processar, nos meus reagentes eu tenho apenas 2 átomos de oxigênio. Lá nos produtos, eu vou ter, cada molécula de CO2 eu tenho 2 átomos de oxigênio, então vai ser 4 vezes 2. Então, aqui eu tenho 8 átomos de oxigênio, mais 5 átomos de oxigênio para cada molécula de água eu tenho aqui. Então, cada uma tem uma, botei o 5 na frente, significa que multiplica 5 vezes a molécula da água. Então, eu tenho 5 átomos de oxigênio envolvendo a água. Bom, então, vou somar todos esses oxigênios lá de cá e eu chego numa somatória de 13. Então, no total, eu tenho 13 hidrogênios do lado de lá. E agora, eu vou tentar acertar o coeficiente do lado de cá. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu não posso chegar e tacar o 13 aqui direto. Por quê? Porque 13 vezes 2 vai dar um número, né? Vai dar 26. Então, eu tenho que achar um número para fechar essas contas. Então, sei lá, eu botaria um 6. 6 vezes 2 dá 12. Não fechou 13. Então, não vai funcionar. Vamos colocar 7. 7 vezes 2 não vai fechar, porque 7 vezes 2 vai dar 14. Passou, eu preciso só de 13 átomos de hidrogênio. Então, como é que a gente resolve? A gente vai ter que achar um número entre 6 e 7. Só que a gente não vai poder botar ali 6,5. A gente só pode colocar números com frações. Então, a maneira mais fácil de resolver isso, o que eu vou fazer? Eu pego o número de oxigênios que eu preciso, que é 13, e jogo aqui. 13 meios. Por que eu tô fazendo isso? Porque, na verdade, eu preciso de 13 átomos, certo? Mas por que 13 sobre 2? Porque cada molécula de gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Então, o que vai acontecer aqui? A gente, matematicamente, vai cortar. Então, eu vou ter 13 átomos de oxigênio. Então, por isso que eu posso jogar direto o número de oxigênios que eu preciso aqui, jogo aqui direto sobre 2. Porque a gente vai entender que eu vou fazer essa conta. A gente vai entender que, na verdade, eu preciso só de 13 átomos de oxigênio. Então, eu boto sobre 2, meio que para poder anular aquele 2 ali embaixo do índice aqui da molécula de gás oxigênio, certo? É como se eu precisasse de 6 moléculas em mais metade de alguma molécula. Então, se a gente precisasse daquele número 6,5, a gente consegue obter esse resultado 6,5 se eu dividir 13 sobre 2. Eu vou obter 6,5. Só que eu não posso expressar com o número em vírgula, tem que expressar com o número de fração. Então, vai ser sempre assim. O número que dá de oxigênios aqui, a gente vai jogar lá onde precisa 13 sobre 2. Então, a gente é uma maneira de resolver balanceamento de reações de combustão quando eu caio nesse tipo de situação de que o número lá dá um ímpar e eu não consigo fazer ele que seja nem multiplicável, nem divisível por 2, certo? Então, essa aqui é uma maneira de resolver mais um tipo de reação de combustão.